Pedra de Bolonha vai tratar hoje da história de 4 romances vindo de pontos distintos do globo. Esses romances por si constituem uma história da literatura à parte. O primeiro desses romances é o Madame Bovary de Gustave Flaubert. É publicado em 1856 e tem como protagonista uma moça pobre, campesina, que tem seu casamento arranjado, como era habitual para a época, por seu pai, por sua família. Ela se casa com um médico e a partir daí se desencadeia uma série de insatisfações que Emma Bovary vai tentar preencher a qualquer custo. O casar com um médico poderia significar uma ascensão, né, na condição social, econômica de Emma, mas não é o que acontece. O médico, marido dela, opta pela medicina no campo, e a gente sabe que essa prática profissional não tinha nenhum glamour, ela era quase um sacerdócio. Então Emma começa a eleger para si uma vida ilusória, né, que ela tende a alcançar a qualquer custo. E essa vida envolve viagens a Paris, vestidos caros, festas, enfim, sexo pleno e vigoroso, que é uma coisa que ela não tem com o marido dela. E ela acaba se transformando numa bovarista, que é um termo moderno, cunhado muito recentemente, que diz respeito à pessoa que jamais vai sentir as suas necessidades saciadas, satisfeitas. A psicologia se ocupa bastante desse termo. Então Emma, depois de experimentar amantes e de ver que não acontecia nada do que ela pretendia e que esses amantes só queriam se divertir e experimentar o sexo mais acessível, e ela se endivida completamente por causa daqueles vestidos e daqueles sapatos e chapéus e joias, então ela se sente fracassada e não vê outra forma de vida que não seja escapar definitivamente. Compra veneno e suicida. O segundo romance é russo, escrito por Lev Tolstói, chamado Anna Karenina. Todos esses são romances de que vocês já ouviram falar muito. Anna Karenina é uma aristocrata, irmã do príncipe Tiev, salvo engano. E, aliás, no início do romance, no primeiro capítulo, Tolstói coloca Tiev cometendo uma traição conjugal. Mas essa traição praticada por homens nada significava nas regras sociais, dentro das convenções sociais. Mas Anna Karenina, que era casada e tinha um filho, casada também com um nobre, vem visitar o seu irmão na companhia da mãe. Chegando à estação em Moscou, ela presencia uma coisa que ela vai tomar como um mau presságio. Ela presencia a morte de um maquinista, né, que cai ou se joga na linha férrea e morre. Então ela toma isso como um mau sinal para a sua estada ali na casa do irmão. Bom, mas ela tem uma amiga que é apaixonada por Vronsky. Vronsky é um amigo do seu irmão e é também um nobre. E essas coisas de arrumar, né, namoro para os outros, casamento para os outros, nunca deram muito certo, né? Então, Vronsky acaba se apaixonando por Anna Karenina. E ela quer voltar imediatamente com a mãe para São Petersburgo, e elas voltam alguns dias depois, e ela já encontra no trem, voltando para sua cidade natal, ela encontra lá o Vronsky, que já lhe faz a corte e já confessa que é apaixonado por ela e que ela é a mulher que ele ama. Bom, ela vai acabar abandonando o marido e o filho para viver na companhia de Vronsky. Só que ela recebe uma espécie de letra escarlate da sociedade. Mulheres que outrora eram suas amigas não suportam mais sua presença. Um dia ela, exaltadíssima, furiosa, ela é uma mulher linda, sedutora, vai ao teatro.
E no teatro, as mulheres se levantam e se retiram, porque não suportam estar no mesmo ambiente que a concubina de Vronsky. Então, Ana se vê impossibilitada de viver plenamente o seu amor e um dia ela resolve pôr fim à sua própria vida. Se atira na frente do trem e morre, tal qual aquele maquinista que ela um dia encontrou quando chegava lá antes de conhecer, em Moscou, antes de conhecer Vronsky. É um final trágico também. O terceiro romance, que também fala sobre o casamento, é escrito por Eça de Queiroz, um dos grandes romancistas portugueses do século XIX e de todos os tempos. Essa vai criar o par também nobre, vivido por Jorge e Luísa. Luísa é uma moça até então pacata, simples, linda, que se contenta com a vida que leva ao lado do marido. Sendo esse marido ausente, ele viaja muito, ele é engenheiro, então ele tem que viajar muito a trabalho, e ela fica em casa na companhia de uma empregada que presta enfim, lhe cuida, faz os serviços. E um dia ela e Jorge recebem a visita do primo Basílio. Basílio tem cara de conquistador. Gosta de sair, gosta de beber, se diverte, conta piadas. E Luísa fica encantada com aquele tipo que se revela ali em sua frente. E ela passa a ter um caso amoroso com Basílio. Depois que Basílio volta para sua terra, Luísa troca uma intensa e apaixonante correspondência com ele. Um dia, sua empregada Juliana flagra essa correspondência e começa a ameaçar Luísa. Diz: olha, agora nós vamos trocar de papéis. Eu preciso de dinheiro e eu preciso viver bem. Você vai fazer a minha comida, você vai limpar o meu banheiro, eu vou sair de casa cedo e vou voltar à noite e quero tudo pronto. As suas roupas serão as minhas roupas. E Luísa se submete àquela chantagem, não é? Mas ela é uma moça frágil e não suporta o fardo de carregar uma anticonvenção, como é a traição ao casamento. Mas Jorge acaba sabendo de tudo, perdoa Luísa em seu leito de morte, porque ela é acometida por uma febre e, embora ele traga médico para cuidá-la, ela não consegue e morre. Mas o engraçado, e que é um elemento novo que Eça de Queiroz coloca em sua história, é o fato da empregada Juliana querer ascender socialmente. Ou seja, há uma questão aí para a gente pensar também do ponto de vista social e filosófico. O último e quarto romance é Dom Casmurro, de Machado de Assis, que tem em seu arcabouço também a história de um casamento, de uma traição, casamento, né? Mas esse casamento ele não se constitui exclusivamente sob as bases, né, frouxas que os anteriores tinham. Capitu casa por amor, Capitu casa com o seu amor de infância, com o seu primeiro amor. Bento também, Capitu é o seu primeiro amor. Há aí um narrador muito malicioso, né, que pactua com o leitor um fato histórico, estético. Bento Santiago começa a falar diretamente com o leitor e a apresentar fatos para esse leitor, convidando-o a ser seu cúmplice na acusação que ele vai dirigir a Capitu. Ele vai acusar Capitu de ter um caso extraconjugal com Escobar, um amigo de infância de Bento, um amigo de seminário de Bento. Mas há aí algumas nuances que Bento Santiago não conseguiu explicar ao seu leitor, ao leitor cúmplice desse narrador estrategista. É um narrador que, para além do fato da traição, suposta traição de Capitu, ele tem outros disfarces, né? Ele usa disfarces. Ele é um narrador
que no final das contas quer criticar e o faz, né? A sociedade brasileira do Segundo Império, quer se impor como um narrador ele próprio dissimulado, né? Cuja verdade passa exclusivamente pelo seu crivo, e outras coisinhas mais que a gente vai acabar, na ocasião de discutir somente o Dom Casmurro, vai acabar revelando. Então, no final das contas, é a história de 4 casamentos que fracassam porque eles podem ser as células sagradas da Santa Igreja, né? Da sociedade, mas eles têm regras de funcionamento que não estão seguras dentro da individualidade dos sujeitos. As pessoas possuem as suas individualidades, os seus desejos, né? E esses desejos muitas vezes extrapolam o convívio, as boas regras da convivência. Não basta o marido ser um bom homem, um homem decente. Há outras coisas que se constituem como base para a solidez de um casamento. Então, é mais ou menos a história de 4 casamentos e 4 funerais. A gente vai aproveitar a ocasião de Pedra de Bolonha estar discutindo esses romances e convidar a uma reflexão nesses tempos difíceis. Sob que bases estão assentadas as famílias de hoje? Sob que manto divino está segura a família brasileira de hoje? A família brasileira está tomando uma nova responsabilidade, dizem por aí. Ela deve assentar as bases tão retrógradas de uma convivência social saudável. Você não quer pensar nisso com o Pedra de Bolonha?